Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é A Multiplicação de Pães e Peixes. O título da terça-feira, A Palavra que Cura. E o versículo, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão, ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia, e obrigado, amado Senhor, por Tua palavra. Nós queremos crer, receber a Tua palavra, queremos que a Tua palavra opere eficazmente em nós. Sabemos que é a Tua palavra, Senhor, que faz a Tua obra e que nós somos meros canais. Por isso, que a Tua palavra flua para nós e através de nós também para outras pessoas. Que seja luz, que seja direção, que seja alimento, que seja cura para nós e para todos que a recebam com um coração aberto, um coração que crê, um coração que te recebe. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, tem nos revelado, nos mostrado com a Tua palavra. Dia após dia, temos recebido tantas riquezas, Senhor. E por isso somos-te gratos. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta terça-feira é A Palavra que Cura. Eu vou começar lendo alguns trechos do Alimento Diário, na página 27, o segundo parágrafo. Veja só. Lemos no primeiro capítulo de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Quer dizer, Deus falou aos pais por intermédio dos profetas. A palavra desses profetas era a palavra profética. Prosseguindo com o versículo 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus continua a falar. Se o seu falar cessar, a sua obra para, pois ela é realizada por sua palavra. Então, veja, irmãos, quando Hebreus fala, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, ele estabelece que o falar no Novo Testamento é o falar do Filho. Então, a palavra que era Deus, que estava com Deus e que era Deus, a palavra que se fez carne, a palavra que agora é o Espírito da verdade, é ela que avança a obra de Deus. Agora, como o Filho fala? Então, mais uma vez, lembrando o que nós vimos ontem, hoje nós temos o Logos, nós temos as palavras do Novo Testamento, que são as palavras do Filho, mas o Filho, o Senhor Jesus, ele continua falando, irmãos. Então, página 27, o quarto parágrafo diz o seguinte: no dia de Pentecostes, quando Pedro se levantou juntamente com os 11, Deus usou-o como canal para falar a palavra profética. Posteriormente, o Senhor levantou Paulo para alcançar o mundo gentil. O apóstolo Paulo não falava palavras próprias, mas o que pregava provinha da revelação de Jesus Cristo. Isso é de fato verdade porque os tessalonicenses acolheram sua palavra como vinda de Deus e ela operou eficazmente nos que creram. Portanto, a palavra profética é aquela que Deus transmite à sua igreja por intermédio de seu canal com o objetivo de realizar a sua obra. Ou seja, o Senhor continuou falando, usando Paulo, usando Pedro, usando João. E ontem nós vimos, irmãos, a palavra profética, a palavra profética se perde quando muitas verdades vão se perdendo. Isso após os apóstolos, aqueles que conviveram com o Senhor, que entenderam o sentimento do Senhor de que é a palavra que faz a obra, de que não é o seu conhecimento a respeito da palavra,
Então os apóstolos, aqueles que viveram com o Senhor, eles entenderam isso. E depois, conforme eles foram morrendo, outras pessoas que talvez não conviveram com o Senhor, talvez conviveram apenas com os apóstolos, eles então achavam que o conhecimento por si só, mesmo conhecimento bíblico que podia ser ensinado para fazer a obra de Deus. E isso, com o tempo, irmãos, foi entrando muitas coisas estranhas, heresias, e se perde muitas verdades. Com o tempo, nós vemos o Senhor restaurando as verdades, começando ali em 1500, com a justificação pela fé, até que a verdade a respeito da unidade, da base da igreja, ela é restaurada. E aí, nesse ponto, irmãos, que o Senhor começa a enviar a palavra profética. Perceba que a revelação, ela não vem de um homem, ela não vem porque um homem é muito inteligente, porque ele estudou muito a palavra de Deus e aí ele ganhou revelação. O mérito não é do homem. Então, por exemplo, quando você olha um irmão Atmani, você fala assim, mas era muito capaz. Não é a capacidade do homem. Quando se fala da palavra de Deus, da obra de Deus, você não deve olhar a capacidade do homem, mas o que Deus está entregando, a palavra que Deus está falando. E aí você começa a perceber, essa palavra está fazendo a obra de Deus? Aí você percebe se essa palavra é ou não de Deus. Aqui na América do Sul nós tivemos por muito tempo a liderança do nosso amado irmão Dong. Quantas vezes nós ouvimos o irmão Dong falar que não tinha capacidade. Ele nos ajudava a invocar o nome do Senhor para estar no Espírito. Ele nos ajudava a negar a nós mesmos. Para quê? Para que a nossa mão não tocasse a obra de Deus. Para que a obra de Deus, de fato, no Espírito, ela é feita por Deus. E aí, irmãos, quando essas verdades vão sendo restauradas, então que Deus envia, Ele dá a palavra profética. Eu repito, não adianta você olhar para um homem e falar, esse homem é capaz de falar a palavra profética, aquele homem não é capaz, porque não é escolha sua, a escolha é de Deus. Eu já falei isso. Veja, por exemplo, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quem escolheu os seus 12 apóstolos. E isso, irmãos, de acordo com o plano do Pai. Então, dentre esses 12 apóstolos, nós sabemos, um era Judas. Depois, quando Judas se suicidou, Matias entrou no lugar dele. Mas, enquanto o Senhor Jesus estava no seu ministério terreno, ele tinha outros discípulos. Ele tinha, por exemplo, irmãs, mulheres, que ajudavam na questão material da obra. E ele tinha os 12 discípulos. Mas mesmo entre os 12 discípulos, muitas vezes o Senhor ele escolhia Pedro, Tiago e João, em especial, e levava eles, por exemplo, em Mateus 17, levou-os para o monte. Só os 3 viram a transfiguração do Senhor. Você consegue me explicar o porquê? É escolha de Deus. Por isso nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para nos nossos arrazoamentos nós não irmos contra a escolha de Deus. Fica muito claro isso quando naquela passagem em Números 12, quando Miriam joga na cara de Moisés, Deus também não fala por nós? E ali, irmãos, o Senhor estabeleceu as coisas, ele colocou as coisas nos seus lugares. Ele disse, se há algum outro profeta, alguém que fala, eu me manifesto ali por sonhos, mas Moisés eu falo boca a boca. O que eu quero dizer, irmãos? É a questão da escolha de Deus, não da capacidade do homem. Então isso precisa ficar bem confirmado, bem claro no nosso coração, para nós não sermos enganados por Satanás, como nós vemos na Bíblia, e mesmo hoje ele engana a muitos cristãos. Esse é o primeiro ponto que nós vemos na terça-feira. Segundo ponto, irmãos, está relacionado com o que nós vemos em João 5. João 5, você deve se lembrar, fala sobre a cura, pelo menos o começo de João 5, né? A cura do paralítico, que há 38 anos estava ali naquele lugar, próximo ao tanque de Betesda, onde um anjo mexia as águas, e aquele que primeiro pulasse nas águas, ele era curado. Ou seja, ele estava ali 38 anos na expectativa de ser curado. E veja, irmãos, preste atenção, não é?
Na visão desse paralítico, aquela era a única chance dele ser curado. Então, quando Jesus chega até esse paralítico, ele pergunta: queres ser curado? Na resposta do paralítico, irmãos, ele não fala: sim, Senhor, eu quero. Ele começa a explicar para o Senhor por que ele não consegue ser curado. É a figura da religião, irmãos. A religião, ela vai dizer para você que você é paralítico. Ela vai mostrar para você como você pode ser curado, mas ela nunca vai te dar a oportunidade de ser curado. Então é exatamente essa figura. Aqui você tem, ele estava no templo, né, nas dependências do templo, ali próximo ao tanque de Betesda. Tinha ali aquele paralítico, devia ter outros enfermos, e eles estavam concorrendo para que talvez um deles fosse curado. Graças a Deus, irmãos, com o Senhor não é assim. Então, o Senhor, ele não dá oportunidade para um. O Senhor, ele dá oportunidade para que todos sejam curados. Então, o paralítico respondeu ao Senhor: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Veja que o Senhor ignora essa explicação do paralítico e ele é enfático ao dizer para o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda. E aí o versículo 9 diz: imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Esse é o resultado, irmãos, de nós cremos na palavra de Deus. Quando nós estamos na esfera da religião, nós somos como esse paralítico. Nós não conseguimos andar, nós não conseguimos seguir ao Senhor e muito menos ser úteis ao Senhor na obra. Muitas vezes, esse paralítico representa a nossa condição espiritual, irmãos. Nós ficamos parados, ali presos nas circunstâncias, olhando as coisas, nós perdemos a humildade, nós perdemos a sensibilidade à palavra, nós nos tornamos críticos. E olha, são 38 anos assim. E você talvez não repare, porque a pessoa acaba se acostumando com a situação. E aí você fica dessa forma, você fica crítico, você não consegue avançar, você não consegue andar, seguir o Senhor. Tudo para você está errado, tudo para você não é assim dessa forma, antes era diferente. E aí você não consegue mais seguir o Senhor, você não consegue andar. Numa situação como essa, o que nós precisamos, irmãos, é da palavra de Deus que cura. Hoje, o Senhor tem nos dado a palavra profética e essa palavra tem feito, entre aspas, muitos paralíticos andarem. Porque é uma palavra de ordem, é uma palavra que precisa que eu creia e que eu tome uma posição. Então, quando o Senhor diz, o Senhor podia simplesmente ter dito para o paralítico: você está curado, e ter ido embora. Mas a verdade, irmãos, é que a palavra de Deus, ela precisa ser crida e obedecida. Então, quando ele diz para o paralítico, ele diz: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o homem se viu curado. O que ele fez? Ele tomou o leito e ele pôs-se a andar. Então, irmãos, da mesma forma, se você quer ser curado, não basta apenas você ouvir a palavra, entender a palavra, precisa crer, precisa obedecer a ordem do Senhor. Levanta e anda. Não é: eu estou curado, mas eu vou ficar mais um tempo aqui sentado. Não. Saia dessa condição. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela quer nos curar para nos levar a servir ao Senhor. Por isso que nós ouvimos. A palavra de Deus, ela não é só para ser apreciada, para ser discutida, para ser... Em primeiro lugar, irmãos, a palavra de Deus é uma ordem para que a obra de Deus seja feita, primeiro na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós vemos tantas experiências, irmãos, sendo contadas de irmãos, de famílias que estavam, entre aspas, paralíticas. Famílias ali que eram cristãs, mas que estava cada um para um lado, os pais tendo problema com os filhos não respeitavam os pais, e aí de repente eles ouviram essa ordem:
levanta e anda. E aí eles começaram a pregar o evangelho, a sair para orar com as pessoas, fazendo a imersão, grito de guerra, todas essas coisas. Isso tudo, irmãos, é para exercitar o nosso espírito, para nós tocarmos a palavra e entendermos de vez. A palavra de Deus é uma ordem para nós. Hoje, o que nos dizem essas pessoas nos seus testemunhos? A vida mudou. E por que mudou? Porque não está mais preso no seu leito. Agora, até o leito está andando junto. Então vejamos como as coisas mudam de cenário. A palavra de Deus, ela tem essa eficácia, ela produz algo na nossa vida. É o que nós vemos nesse versículo que Paulo fala aos Tessalonicenses. Se você crê, a palavra vai operar eficazmente na sua vida, dentro de você. E essa eficácia não é para o que você acha, para o que você precisa. A eficácia é para o que Deus quer. A eficácia em fazer a vontade de Deus. Então, se de fato nós queremos servir ao Senhor, irmãos, é importante entender que é a palavra que faz a obra. E que de nossa parte não é a alta capacidade, ou mesmo a baixa capacidade. É o quanto nós cremos e obedecemos. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. Então, irmãos, é essa a nossa atitude com relação à palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.